Então, vamos lá, pessoal. Para calcular a integral dessa função aqui, né, nós precisamos entender que é uma função de formato racional, né, uma função que tem um quociente, certo? E aí, quando a gente tem um quociente de funções, nós precisamos ver dois casos. Se a função de baixo tem um grau maior ou um grau menor do que a função de cima, certo? Nesse caso aqui, a função de cima, né, é o valor 1, é uma constante, e a função de baixo aqui, a gente tem uma função de segundo grau. Então, essa função aqui tem um grau maior do que a parte de cima da divisão, certo? Logo, nós iremos utilizar o método da soma de frações parciais para resolver essa integral, certo? Como que funciona, né? Nós transformamos, né? Então, essa divisão, certo? De função por função aqui, sabendo que essa função aqui de baixo tem um grau maior, na soma de frações, certo? Parciais, onde cada parte aqui do denominador aqui embaixo é uma função de primeiro grau, certo? Então, o nosso objetivo aqui é transformar essa função aqui em funções de primeiro grau, certo? E separar aqui. Então, se essa função é de grau 2, aqui vão ter duas funções de grau 1. Se aqui é função de grau 3, então a gente vai ter três funções para separar. E aí, a primeira coisa é a gente, então, olhar para essa função aqui de baixo e buscando estratégias matemáticas, transformar essa função aqui, certo? Numa multiplicação de fatores de funções de primeiro grau, certo? Então, a gente precisa que agora nós encontremos uma outra forma de escrever x ao quadrado menos 1 que seja numa multiplicação de funções de primeiro grau, certo? Nesse caso aqui, nós podemos utilizar a estratégia matemática de produtos notáveis da diferença de quadrados, certo? Então, quando a gente tem uma diferença de quadrados, nós temos aqui, né, a ao quadrado menos b quadrado, certo? E aí, nós podemos escrever a quadrado menos b quadrado como a mais b vezes a menos b, certo? Então, nós vamos ter aqui o produto de dois fatores aqui, certo? Nesse caso, se a gente colocar aqui, né, fazer por comparação, x quadrado menos 1, né, a gente vai ter aqui que o meu x quadrado é o a quadrado e o meu menos 1 vai ser o menos b quadrado aqui, certo? Lembrando que, né, como é uma fórmula, né, esse sinal e estes sinais aqui, né, eles são congelados, né, então o que a gente precisa ver, ó, é que o x vale a e o b ao quadrado é igual a 1. Se a gente eleva o 1 ao quadrado aqui, ó, ele continua 1, certo? Então, a gente sabe que o a vale x e o b vale 1. Logo, nós vamos ter aqui, ó, se o a vale x, no lugar de a gente coloca x, e no lugar do b a gente coloca 1. No lugar do a, x, no lugar do b, 1, certo? E com isso, uma função que era de segundo grau foi reescrita, né, por uma multiplicação de dois fatores de duas funções, agora de primeiro grau, certo? Que era o que a gente necessitava aqui. Só que, quando a gente vai escrever a soma de frações parciais, o que acontece? Isso aqui é uma multiplicação, certo? O x ao quadrado menos 1 é igual à multiplicação de x mais 1 vezes x menos 1. E aqui na soma de frações parciais, ele tá falando que a gente vai pegar aqui, ó, o x menos a1, que é o x mais 1 aqui, ó, a função de primeiro grau dx, e somar com a integral da outra função de segundo grau que a gente encontrar, que é o x menos 1 aqui, certo? E aí, então, a gente precisa corrigir essa mudança aqui, que era uma multiplicação, para uma soma de integrais, de frações parciais, perdão. E aí, então, a gente precisa encontrar quanto vale A, quanto vale B, para isso aqui ficar equivalente a isso aqui, certo? E aí, para a gente fazer isso, a gente precisa, então, montar um sisteminha para descobrir quanto vale esses valores aqui de cima, certo? Para isso, então, ó, a gente vai pegar as funções das integrais. Vamos pegar as funções das integrais, então, eu vou pegar aqui a função 1 sobre
x ao quadrado menos 1, certo? Então, 1 sobre x ao quadrado menos 1. 1 vezes dx dá o próprio dx, por isso que, mas a gente não traz o dx, que ele é da integração, certo? E do outro lado aqui eu vou falar, ó, a sobre x mais 1 mais b sobre x menos 1, certo? Então, a gente tá falando que essa integral é igual à soma dessas duas integrais aqui dessas funções, então, essa função é igual à soma dessas duas funções aqui, certo? E aí, agora a gente precisa falar quanto vale a e b aqui para essas duas coisas serem iguais, certo? Então, para isso, a gente vai começar precisando fazer o MMC dessas duas funções aqui para ter o mesmo valor disso aqui, né? Porque 1 sobre x ao quadrado menos 1, o x quadrado menos 1 a gente sabe que é x mais 1 vezes x menos 1. E desse lado aqui, fazer o MMC dessas duas funções é a gente pegar essa função e multiplicar com essa, certo? O menor múltiplo comum entre essas duas funções é multiplicar as duas, certo? Então, fazer o MMC das duas aqui, ó, é você fazer x mais 1 vezes o x menos 1, certo? E aí, a gente faz a famosa regrinha do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O que a gente faz, né? A gente pega esse resultado aqui do MMC, divide pelo de baixo. Então, isso aqui dividido por isso, cortou esse. Sobrou x menos 1, que multiplica com a. Então, a vezes x menos 1. Mais, de novo, esse aqui, ó. Tudo isso dividido pelo x menos 1, cortou esse aqui. Sobrou o x mais 1. Então, a gente vai ter b vezes x mais 1. Agora que a gente tem essa igualdade aqui, e dos dois lados nós temos bases iguais, nós podemos cortar essas duas bases e calcular só a parte de cima, certo? Então, aqui a gente vai continuar com 1, e desse lado aqui, agora eu vou fazer a distributiva já para aproveitar aqui o passo seguinte que eu vou escrever, ó. Então, a vezes x dá ax, a vezes menos 1 dá menos a, b vezes x dá bx vezes x e b vezes 1 dá b, certo? Agora, para a gente conseguir montar um sistema, a gente precisa encontrar elementos em comum. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso levando em consideração que dá para escrever aqui dos dois lados um formato de função, que é o formato ax mais b, de função de primeiro grau, certo? Aqui, ó, o ax mais b, né, quando a gente tem ax mais b, desse lado aqui a gente não tem x, então o que a gente vai ter aqui é 0 vezes x mais 1, então a gente só tem b aqui. Desse lado a gente vai juntar, então, aquilo que tem pontos em comum aqui, do ax e bx aqui, e utilizar a evidência para colocar o x aqui como um ponto multiplicando o resto do valor, certo? Então, aqui, ó, vou pular para a linha de baixo. 1 é igual, vou colocar o a e o b, certo? E vou colocar o x em evidência. Então, a e o b dentro da a mais b vezes x menos a mais b. Então, aqui, ó, esse aqui é o nosso a vezes x mais o b, que vai ser tudo isso aqui, certo? Por que que a gente coloca, então, nesse formato? Porque aí a gente consegue falar, ó, que a mais b é igual a zero aqui do outro lado, porque não tem, né? É 0x, vou continuar escrevendo aqui, ó. 0x. Então, aqui desse lado eu tenho 0 vezes x mais 1, e desse lado eu tenho a mais b vezes x, menos a mais b. E aí, essa parte toda aqui, que é o termo independente, eu posso igualar com esse aqui. Igualando essas duas coisas, montando o nosso sisteminha aqui, ó, e aí, então, a gente vai falar, ó, que a mais b é igual a 0. É igual a 0. E menos a mais b é igual a 1. Menos a mais b é igual a 1. A gente, com um sistema de duas linhas, assim, por isso que a gente coloca nesse formato de ax mais b, pra gente
conseguir encontrar duas linhas, assim, de equações com valores, porque aí a gente consegue encontrar os valores de A e B, certo? Então, por isso que a gente sempre tenta buscar colocar no formatinho. Ah, Paty, se fosse mais letras, aí a gente teria o ax quadrado mais bx mais c, certo? E aí a gente teria, então, com mais letras, mais variáveis, a gente colocaria mais formatos aí. Por isso que a gente conhece função de primeiro grau, segundo grau e assim por diante, tá? Então, aqui agora a gente tem um sisteminha formado, então, pelo termo que acompanha x igual ao termo que acompanha x aqui, já que não tem é 0x, 0 vezes x é 0, certo? E o termo independente, que desse lado é menos a mais b, e o termo independente desse lado é 1, certo? E aí, então, a gente pode resolver de duas formas esse sistema. A gente pode resolver por adição ou por substituição, certo? Aqui dá para fazer por adição direto, e aí a gente vai somar por colunas. A mais menos A cancela, né? Dá 0. B mais B dá 2B. E 0 mais 1 dá 1. E aqui o nosso objetivo é descobrir quanto vale A e B, certo? Então, o nosso B aqui vale 1 sobre 2. O 2 está multiplicando, passou dividindo, certo? Então, meu B vale meio. E aí, a gente volta aqui para a linha de cima, né? Eu tenho A mais o B, que vale meio, é igual a 0. E aí, então, para descobrir o valor de A, a gente passa o B para o outro lado, né? O meio. Então, A vale menos meio, certo? Com isso, nós encontramos os valores aqui, ó, de A e B, certo? Então, aqui, vou escrever aqui para baixo agora. A gente, então, vou continuar, né? Daqui, vou continuar aqui. Nós temos que é a integral de A, que é menos meio, sobre x mais 1 dx, mais a integral do B, certo? Que é meio sobre x menos 1 dx. E aí, aqui, ó, esses números, né, como eles estão só multiplicando, a gente pode passar eles para fora, certo? Então, aqui eu vou ter menos meio de dx sobre x mais 1, mais meio, tem um menos aqui, viu? Integral de dx sobre x menos 1, certo? E aí, aqui, estas duas integrais aqui são possíveis de serem resolvidas através do método de substituição. O método de substituição, vou fazer aqui separadinho de outra cor. Então, a gente tem aqui, ó, a integral de dx sobre x mais 1. É a gente chamar a função de u, certo? Fazer uma substituição. Então, o meu u chama x mais 1 e o meu du a gente tem que derivar. A derivada de x é 1 e derivada de 1 é 0. Então, 1 vezes dx é só o dx, certo? E aí, a gente faz uma substituição aqui. No lugar de dx, a gente coloca du. E no lugar de x mais 1, a gente coloca u. Agora sim, feito esse método de substituição, a gente vem aqui para as nossas regras de integrais imediatas. E aqui, ó, integral de dx sobre x é o mesmo formato de integral de du sobre u. Então, a gente pode falar que isso aqui é ln de u mais a constante. Logo, essa integral aqui, né, é ln do x mais 1 mais a constante, certo? E aí, a gente vale a mesma coisa para o x menos 1, certo? É o mesmo processo, porque o menos 1 também é uma constante, igual ao mais 1 aqui, então vai ser o mesmo processo. Logo, a gente pode usar, né, o resultado para as duas integrais aí. Portanto, a gente tem menos meio vezes o ln de x mais 1, mais meio vezes o ln de x menos 1. Mais a constante, porque esse exemplo aqui é um exemplo de integral indefinida, né? Se a gente tivesse ainda intervalos aqui,
a gente teria que continuar essa conta substituindo os valores no intervalo, beleza?